A Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. Consolida-se fortemente a presença real e não é aceita a oposição à autoridade do rei. Se falasse demais, se fizesse besteira, se questionasse as coisas, bem, já sabia o que podia acontecer. Quem era acusado de bruxaria era acusado de ter um pacto explícito com o demônio. Erguiam então uma grande pira, uma fogueira, onde eram executados os que recebiam a pena máxima. Era preferível perder a vida do que a honra. A Inquisição surge quando aparece uma série de movimentos heréticos, movimentos que iam contra as verdades sacralizadas pela Igreja. Naquele tempo, a Inquisição agia como a consciência da sociedade e dizia o que era certo e o que não era certo. Naquele momento, pensava-se que a Igreja tinha a maior autoridade moral e, portanto, era a ela que se recorria para emitir juízos. Havia um interrogatório que ficava a cargo do fiscal do tribunal e que justamente tinha que arrancar a verdade do caso da pessoa que estava supostamente envolvida naquele delito. Quando a coisa não ia bem e o réu não confessava o que aparentemente era um flagrante delito, havia a opção do tormento, isto é, da tortura. Non possiamo non chiederci quali sono le nostre responsabilità per la parte che ciascuno di noi, con i suoi comportamenti, ha avuto in questi mali, contribuendo a deturpare il volto della Chiesa. Chiediamo umilmente perdono. Projetos elegantes, com finalidades específicas e construídos com um único propósito: eliminar vidas. De 1200 a 1860, diversos movimentos de Inquisição aterrorizaram a Europa. A Igreja atuou em conjunto com o Estado para eliminar hereges, punir pecadores e exercer controle sobre o povo. Eles utilizaram máquinas para facilitar a tarefa. Eles usaram várias tecnologias para causar dor e torturar milhares de pessoas. Esses dispositivos talvez sejam os mais malignos da história, pois não apenas executam, mas também torturam e aleijam com uma precisão cruel. Muito embora todos esses dispositivos causem uma dor agonizante, poucos são tão amedrontadores quanto esse símbolo da Inquisição: a chamada cadeira de Inquisição. Eles não criaram esse dispositivo por acaso. Uma cadeira onde alguém estaria sentado para responder perguntas. Durante séculos, inquisidores de toda a Europa usaram a cadeira de Inquisição para obter confissões e informações dos hereges. Torturadores de Nuremberg, na Alemanha, utilizaram esse dispositivo até 1809. Era uma das máquinas de Inquisição mais comuns. Existiram vários tipos e modelos em diversas partes da Europa. Mas algo que essas cadeiras tinham em comum eram as pontas de metal afiadas. A estrutura de madeira maciça da cadeira de Inquisição possui cerca de 2.000 pontas de ferro, e para assegurar que o condenado seja ferido por elas, os torturadores podem apertar as tiras que o amarram, fazendo com que as pontas perfurem profundamente o corpo da vítima. Se nós fôssemos só sentar nessa cadeira, não seria difícil, por causa da extensão da superfície que estaria sobre as pontas. Para provar que podemos nos sentar sobre essas pontas sem o risco de perfurações, eu vou me sentar. Nesse momento, eu não estou sentindo absolutamente nada. O meu peso está distribuído sobre todas as pontas e elas não conseguem me perfurar. Por essa razão, o dispositivo foi projetado com fechos que prendem as mãos, os pés e o tronco da vítima na cadeira. Assim, os inquisidores podem, literalmente, aumentar a pressão sobre...
Como as pontas só penetram no corpo sob a ação dos fechos, a cadeira pode não causar dor suficiente para encorajar hereges mais obstinados a confessar. Mas, acendendo uma fogueira embaixo da cadeira, os inquisidores podem colocar as vítimas numa situação muito desconfortável. Nós vamos, obviamente, simular a carne humana e ver o que uma ponta incandescente pode causar na carne de porco. Durante a Idade Média, os inquisidores viajavam de um vilarejo a outro exterminando sinais de heresia, mas nem sempre levavam máquinas de tortura. Em vez disso, usavam ferramentas encontradas no dia a dia, tais como cordas e roldanas. Por essa razão, o dispositivo de tortura mais usado pela Inquisição possui um conceito surpreendentemente simples. É a chamada estrapada. A estrapada utiliza a força da gravidade para explorar uma fraqueza do corpo humano: a articulação do ombro. As mãos da vítima eram amarradas atrás das costas e então eram presas a uma corda que passava por uma roldana suspensa no teto. Em seguida, a corda era puxada, levantando o acusado no ar. A força da gravidade passava a agir sobre a vítima, levando as articulações dos ombros ao limite. Por fim, os ombros se deslocavam. A engenharia da estrapada é bem diabólica porque utiliza o peso do corpo e a gravidade para causar o deslocamento dos ombros. A roda funciona como uma grande alavanca, o que nos permite girar o eixo e levantar o peso da pessoa com certa facilidade. O objetivo da estrapada é deslocar a articulação do ombro, uma das partes mais vulneráveis do corpo humano. E há outras coisas que o torturador pode fazer. A pessoa pode ficar apenas pendurada, sentindo uma dor intensa. Pesos podem ser amarrados aos pés e, se a força da gravidade agir por muito tempo, os ombros acabam se deslocando. Durante a Inquisição, os inquisidores convenciam os hereges a confessar através da invenção de diversas máquinas diabólicas. Uma das maiores provas de sua criatividade perversa está num dispositivo da Inquisição espanhola: o berço de Judas. O berço de Judas é um exemplo do lado negro da engenhosidade humana. O berço de Judas é composto por uma pesada pirâmide de madeira colocada sobre um apoio de 4 pernas, semelhante a um assento. Suspenso acima da pirâmide está um sistema de sustentação formado por cordas e roldanas que se conectam ao tronco e aos pés da vítima. Os acusados de heresia eram pendurados nus sobre a pirâmide nesse dispositivo. Os torturadores utilizavam esse dispositivo de várias maneiras. Eles podiam deixar o acusado cair sobre a pirâmide ou colocá-lo lentamente sobre a ponta, forçando-o a sentar ali por longos períodos. Como a gravidade está agindo sobre a vítima e forçando o peso contra a ponta, a pirâmide age como um instrumento de abertura. Nós temos 4 cantos que irão diminuir a quantidade de atrito e gerar um movimento quase cortante para forçar a abertura da vítima. E as faces laterais irão agir como um encaixe que irá manter o orifício da vítima aberto. O potencial do berço de Judas está na capacidade de ferir algumas das partes mais vulneráveis do corpo humano. Os torturadores têm muita facilidade para encontrar áreas do corpo especialmente suscetíveis a ferimentos. E, obviamente, as partes íntimas são muito sensíveis, são vulneráveis e repletas de terminações nervosas, sendo mais sensíveis a lesões. Durante a Inquisição espanhola, fazer com que suspeitos confessassem a própria culpa era apenas o início. Os inquisidores deixavam as vítimas sobre o berço de Judas até que denunciassem todos os outros conspiradores. Essa foi a inspiração para o nome do dispositivo. Espremedores manuais utilizam extremidades pontiagudas para extrair o suco das frutas. A perseguição aos hereges durante a Inquisição necessitava de inovações constantes e assustadoras. Presumia-se que as acusações eram verdadeiras. Não havia a presunção da inocência. Os inquisidores, que buscavam obter confissões dos hereges, desenvolveram uma máquina de tortura que colocava a vítima numa situação apertada. Ela era chamada de potro.
O potro explora os conceitos físicos da pressão, tensão e compressão para criar torniquetes no corpo humano. O tensionamento contínuo das cordas corta a circulação dos 4 membros, chegando a cortar os próprios membros. O potro não foi desenvolvido para cortar uma pessoa, e sim para comprimir as articulações dos pulsos e tornozelos. O princípio é simples. Um sistema de roldanas interligado a uma alavanca que gera a força necessária para tensionar as cordas. Essa roldana tem uma corda ligada à roldana inferior. As 4 cordas que passam pela parte de cima do potro estão interligadas com a roldana inferior. Os inquisidores espanhóis desenvolveram o potro em meados do século XVIII e o utilizavam para obter confissões de membros da maçonaria e outros hereges. Vamos usar um pé de porco para simular a carne humana. Colocamos no potro um tipo de corda que teria sido usada durante a Inquisição. Não sabemos se ela vai suportar a tensão. Vamos usar equipamentos de segurança. Vou começar a girar lentamente. E podemos notar a corda comprimindo a pele. Não estou colocando muita pressão agora. E vemos que posso controlar muito bem a intensidade de pressão gerada sobre a corda. Que tal se a gente usar uma corda mais fina para tentar cortar a carne? A troca da corda de 1 centímetro por outra de meio centímetro vai intensificar a força do potro, pois uma corda mais fina concentrará a força de compressão sobre uma área menor. Para simular o mesmo que fizemos com a outra corda, vamos começar bem devagar. Tá legal? Olha só, já estou colocando bastante força aqui. É isso mesmo. E... Não está cortando a carne, mas comprimindo com força. Podemos ver as saliências perto da corda, mas não está cortando ainda. Está cada vez mais profundo. Eu acho que esse é o ruído da corda... tem razão. A corda se rompeu. A corda mais fina não suportou a enorme força gerada pelo potro. A seguir, a máquina da Inquisição capaz de acabar com qualquer dissimulação e resistência. Uma das máquinas que teria surgido durante a Inquisição espanhola tem uma reputação amedrontadora. É o chamado descascador de peles. Em 1809, enquanto o exército de Napoleão avançava através da Espanha, um coronel francês teria liderado suas tropas numa batalha contra um forte da Inquisição nos arredores de Madrid. O coronel francês teria chegado a uma câmara de tortura, onde encontrou um dispositivo mecânico projetado para cortar a carne do acusado. Daí vem o nome descascador de peles. De acordo com a descrição do coronel francês, o descascador de peles era uma máquina que girava 2 discos de madeira com lâminas de metal afixadas a eles. A rotação das 2 manivelas fazia as lâminas girarem. O processo era iniciado quando os inquisidores amarravam a vítima sobre uma base horizontal fixa. Em seguida, eram colocadas as 2 extremidades com as lâminas frente a frente, circundando a vítima. Quando os inquisidores giravam os discos, as lâminas supostamente cortavam pedaços de pele até que não restasse mais nada recobrindo o corpo.